Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esta é uma videoaula referente à aula de revisão do terceiro bimestre com o tema O Pensamento Crítico Filosófico para o Pleno Desenvolvimento Humano, para a segunda série do ensino médio. E eu estou gravando essa aula para vocês, essa videoaula de revisão, que é para a gente retomar o último tema do terceiro bimestre, tá bom? E ela vai ser base para uma atividade, primeira atividade do quarto bimestre, que já vai entrar para vocês lá no CMSP Tarefas. É interessante o seguinte, que essa atividade ela se refere a assistir esse vídeo, essa videoaula, toda ela, tá bom? E no transcorrer da videoaula, na gravação dela, são inseridas algumas questões que vocês precisam responder, tá? 3 questões. De forma que, se você acessar a atividade por meio do CMSP Tarefas e enviar, você vai ter, se você não acessar o vídeo, né, não assistir o vídeo e não responder as questões, você vai ter 1,25 pontos, tá bom? Só para você acessar a tarefa. Caso você acesse o link da atividade que está disponibilizado no CMSP Tarefas e você assista o vídeo e responda as questões, acertando uma questão mais 2,5, ok? Acertando a segunda questão mais 2,5 e acertando a terceira questão mais 2,5, 2,5, tá? Só revisando, não é 1,25, mas lá no centro de mídia, se você acessar e responder a avaliação e enviar a atividade sem ir para o vídeo, você vai ter 2,5 pontos, tá bom? De forma que toda atividade, se for realizada conforme solicitado, você vai ter 10 pontos, nota 10 nessa atividade, tá ok? Só para orientar vocês como que se deve fazer essa atividade. Não é só responder o formulário lá do centro de mídias, mas é acessar o link, assistir o vídeo e responder as questões que estão introjetadas no vídeo, tá bom? Nesse vídeo. Na realidade é esse vídeo que eu estou gravando para vocês. Depois eu vou editar ele na plataforma adequada, e lá eu inserirei as questões para você responder por lá mesmo, tá bom? Então vamos lá. O conteúdo dessa aula é pensamento crítico e democracia. Objetivo ou objetivos é reconhecer a importância da crítica e do pensamento crítico para a cidadania, analisar as contribuições da teoria crítica para o desenvolvimento da vida acadêmica, da vida democrática e contemporânea. A habilidade é a EM 13 CHS 606, que nós descrevemos no quadro no final do bimestre e vocês transcreveram para o caderno, ok? Analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira com base na análise de documentos, dados, tabelas, mapas, etc., de diferentes fontes, e propor medidas para enfrentar os problemas identificados e construir uma sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que valorize o protagonismo dos seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança e a empatia. Se você verificar lá no seu caderno, essa habilidade está lá, tá bom? Se você de fato copiou a lousa, tá? Se você de fato transcreveu o que estava colocado na lousa nas últimas aulas do terceiro bimestre.
Bom, para não atrasar, né, que eu gostaria que esse filme fosse, essa aula fosse um pouco mais, um pouco menos densa, vamos pensar com Montesquieu. Ele estabelece uma relação indispensável entre o tipo de regime político e o sistema educacional. É impossível, diz ele, uma república sem educação. Ou seja, uma república sem educação republicana, assim como é impossível uma educação igualitária num regime que não seja igualitário, ok? E a gente sabe que o regime que a gente vive no Brasil não é tão igualitário assim, a gente sabe disso, vive isso, sofre isso na pele, né? Ok? A gente sabe que existe pessoas muito mais abastadas, com muito mais oportunidades do que nós. E aí, quem escreve essa fala, esse pensamento de Montesquieu é Benevides. Tá? E aí a referência segue lá no final do slide, tá? No final desta apresentação aqui. E a questão que fica é, na sua opinião, qual é a relação entre educação e regime político? Há uma relação, de fato, entre educação e política e regime político? Nós vivemos numa democracia, vivemos num regime capitalista, eu diria um capitalismo híbrido, né? Um capitalismo meio que mesclado com socialismo, porque a gente quer a economia de mercado, mas ao mesmo tempo nós queremos também uma escola gratuita, né? E de boa qualidade. Um sistema de saúde gratuito e de boa qualidade, né? E gratuito, nada existe gratuito. Alguém tem que pagar. No caso, quando se diz que a educação é gratuita, quem paga é o Estado, através dos impostos que nós, ou que os responsáveis de vocês pagam, né? Porque como vocês são ainda tutelados por estar na minoridade, não paga o imposto, mas o responsável paga, e aí é esse imposto que financia a educação, né, que paga o professor aqui, que paga a merenda que vocês recebem lá, que paga todos os recursos que vocês têm na escola, assim como no sistema de saúde, né? O médico do sistema de saúde público recebe por meio dos impostos que nós pagamos, né? Uma vez que nós pagamos o imposto, o dinheiro esse dinheiro do imposto já não é mais nosso, né? Porque a gente precisa de saber separar o que é público do que é privado. Uma vez que o que é meu, o que é privado, eu entreguei como imposto, o próprio nome diz, né? Imposto é algo obrigatório, mas mesmo assim que eu entreguei, já não é mais meu, já não é mais próprio, já não é mais algo que seja de domínio meu, mas é de domínio público. E aí o governante, né, o governante que está ocupando a cadeira executiva, é ele quem vai administrar esse recurso. Né? Mas como que a gente vai saber que o dinheiro que a gente pagou no imposto vai para a educação? Para isso existem os canais de controle, né? Os deputados, senadores, vereadores, deputados estaduais, os conselhos populares exercem essa função fiscalizadora, de garantir que o dinheiro que nós pagamos como imposto, que já não é mais meu, né? Não é privado, não é meu mais, mas é um dinheiro público de todos, né? Seja de fato investido nas áreas necessárias, tá bom? E não é só educação e saúde necessário, existe segurança, existe outras demandas que o Estado precisa recorrer. Aí existe uma correlação de forças para
que o dinheiro seja investido, o dinheiro público seja investido naquilo que é de fato necessário para a sociedade. O que a sociedade quer? Uma educação boa, uma educação pública de boa qualidade, um sistema de segurança que atenda a todos de forma indiscriminada, o que a gente, né, enquanto sociedade, quer. Então, essa discussão, ela precisa acontecer, tá bom? Mas vamos. O que é um regime político? Nós falamos disso, né? Regime político, essa palavra deriva do latim regimen, que provém de regre, reger, dirigir, governar, ok? Então, o regime político é o regime que está governando, que está controlando a sociedade. O regime político pode ser compreendido como um conjunto de ideias, princípios e normas que fundamentam a vida em comunidade. É pelo regime político que se estabelece como se chega ao poder e se mantém nele o motivo e o pretexto para a obediência do povo, a função do governo e seus limites. A partir dessas considerações, o regime político, então, não pode ser pensado apenas a partir da forma de governo. Forma de governo, como o governo atua, né, como ele exerce seu governo, não é um regime político, ok? Apenas é uma ideologia política que ele segue, né? Mas o regime é muito mais do que isso. O regime é o que deveria orientar, inclusive, a governança, né? Mas nada impede que um governo de uma ideologia diferente, por exemplo, da conservadora, né? Um governo mais progressista, mais de esquerda, possa governar também um Estado que seja capitalista. Nada impede isso, tá bom? Apenas algumas formas, por exemplo, de administração, né? Às vezes um governo progressista valoriza mais a educação, enquanto um governo mais conservador valoriza, por exemplo, a segurança pública, né? Coloca a segurança pública na frente da educação. Então fica essa diferença. E a gente precisa saber disso, porque a gente precisa participar também e cobrar nossos governantes, ok? O regime político na tradição grega, há três concepções que precisam ser distinguidas, ok? A partir do acesso ao exercício do poder. A monarquia é o poder de um só. 2, a aristocracia é o poder exercido pelos melhores. E 3, a democracia é o poder exercido pelos iguais. O nosso regime político aqui no Brasil, em todos os estados da nação, do país, né? Ele está fundamentado na democracia, né? Que em tese é o poder exercido pelos iguais. Mas aqui esses iguais cabe uma crítica aqui, né? Como eu falei, nós não vivemos numa sociedade igual, né? Mas a gente pode considerar que a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Então, o povo tem a prerrogativa da participação e precisa ser garantida essa participação. Se não é ainda, precisamos nos organizar para que seja. Uma forma de organizar é obter conhecimento, e por isso que nós estamos aqui. Eu acredito nisso enquanto professor, e vocês devem acreditar nisso também enquanto estudantes. Ok? Bora lá. O regime político adotado no Brasil, conforme a Constituição de 1988, né, a última Constituição, a Constituição Cidadã, é o Estado Democrático de Direito. Então, é isso que eu disse para vocês. É a democracia, que funda na soberania popular, e que afirma que todo poder emana do povo. E nem sempre, a gente sabe disso, né? O voto, segundo a mídia, segundo a cultura atual nossa, diz que o voto é
o ápice da democracia, a festa da democracia, mas isso não pode acontecer somente com um voto, tá? A festa da democracia é a participação diária em todos os, vamos dizer assim, todas as arenas de disputa política, tá? E a gente precisa ter essa participação garantida, independentemente da forma como eu penso ou como você pensa, precisa estar sendo representado, né? Então, nosso regime ele é a democracia, mas é uma democracia representativa, né? Isso lá se for pensar nos governos, nas formas de poder executivo, legislativo e judiciário, que é o pensamento de Montesquieu, né? Divide o poder em três esferas. O executivo executa a política, e aí a gente pode falar do prefeito, do governador, do presidente da república, que fazem parte do poder executivo. O poder legislativo compreende, então, os vereadores, a Câmara de Vereadores, no âmbito do município, deputados estaduais no âmbito estadual, né? Por exemplo, em São Paulo, os deputados estaduais do estado de São Paulo, e os deputados federais, juntamente com os senadores, que formam a Casa Legislativa, que é quem legisla, quem faz as leis acontecer, né? Quem pensa as leis, né? O parlamento é o local onde o trabalho legislativo acontece, né? O que é o parlamento? É o lugar da fala. Então, o legislativo, os deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores, não têm outra função que não ser de debater, né, os problemas da sociedade e propor leis. Essa é a função básica do legislador, tá? Legislador, fazedor de leis. Claro, a gente vai cobrar um pouco mais deles, né? Colocamos eles também numa situação de fiscal, né? Eles vão fiscalizar o poder executivo, sim, né? Vão fazer, ou vai ser situação a favor do executivo que está no poder atual, ou vai ser oposição. A situação é a favor. Oposição é aquele que é contrário, né? Não é lugar de briga, né? Como a gente tem visto ultimamente no legislativo brasileiro, né? Não é lugar de briga, aquela briga que tende para a agressão física, mas o debate, né? O debate é a disputa de ideias, beleza? Vamos lá, bora lá. O governo é republicano, ou seja, tem como base a coisa pública, né? O governo republicano tem como base a coisa pública. Dessa forma, o governo deve orientar suas ações de modo que todos sejam beneficiados e com responsabilidade sobre o que pertence ao povo. Nem sempre o governo tem essa responsabilidade, por isso que cabe então, a participação popular, direta, inclusive, tá? Você está cobrando diretamente o governo que você elegeu, tal, né? Ou mesmo que você não elegeu, você tem esse direito de estar cobrando, participando das instituições que te garante essa participação, e cobrando também o legislativo, seja situação, seja oposição. Eu acabei esquecendo de falar do judiciário, né? O judiciário, já o próprio nome fala, é aquele que julga, né? Na realidade, o corpo de juízes. A gente pode pensar no judiciário brasileiro, nacional, o Supremo Tribunal Federal. É ele quem regula a aplicação da Constituição. Então, se, por exemplo, uma lei que o Legislativo decide implementar é fora da Constituição, é anticonstitucional, quem vai julgar isso é o Judiciário. Tá? E se o Judiciário
julgar, por exemplo, se o Supremo Tribunal Federal julgar, está julgado. Então, se, por exemplo, for decretado que uma lei que o Legislativo legislou, que formou, que fez, ela é uma lei anticonstitucional, ela então perde o valor e aí o debate sobre tal situação, tal problema continua, tá bom? John Dewey afirmava que a sociedade democrática não requeria apenas o governo da maioria, mas a responsabilidade de desenvolver em todos os membros a capacidade de pensar, participar na elaboração e aplicação das políticas públicas e ainda poder julgar os seus resultados. O filósofo americano estava falando, sem dúvida, em educação para a democracia. É isso que eu digo, tá? Nós precisamos ser educados para essa democracia. Quando a gente fala assim, vamos lutar pelos nossos direitos, não é pegar um pedaço de pau e pedra na mão e sair massacrando o oponente, o opositor, né? Ou o governo, ou o legislativo, ou o judiciário. Não é isso. É a gente estar educado a participar efetivamente desse jogo, né? Podemos, por exemplo, participar de conselhos populares, podemos nos candidatar como políticos, como um vereador, né? A gente pode se candidatar, a gente pode estudar direito e numa oportunidade, ocupar o cargo de juiz, né? Então, a gente pode participar e deve participar dessas instâncias, tá bom? Que uma atividade que tinha solicitado na apresentação, não vamos aqui discutir ela, tá? Mas só pensar um pouquinho. Converse com um colega próximo sobre as características do sistema, do regime político no Brasil, como Estado democrático de direito e como esse regime demanda preparo do governo e dos cidadãos para ser efetivado. A partir desse breve relato, responda: por que é importante numa democracia que todos os membros da sociedade mostrem-se capazes de pensar, participar e julgar? Então, antes de discutir, pense primeiro e registre por escrito. Então, toda atividade que se propõe deve-se usar, escrever, sobretudo na filosofia, né? O pensamento não é algo que deve ficar aleatório, porque o pensamento voa e as palavras passam, tá? Então, se você registra o seu pensamento no caderno, aquilo que você pensou, está registrado, ok? Só respondendo à questão anterior, em um regime democrático, espera-se que todos os cidadãos possam pensar e participar da elaboração e da aplicação de políticas públicas, além de avaliar os resultados delas. Dessa forma, compreende-se, segundo a perspectiva de Dewey, que os cidadãos na democracia sejam ativos, já que a democracia é um regime político do povo comum e no qual todos são iguais. Aqui há uma crítica, né? Exame de discernimento de algo importante do ponto de vista da autenticidade, legitimidade e valor. A partir de Kant, 1724 a 1804, o termo crítica adquire um significado especial, passando a determinar o problema da própria filosofia, na medida em que esta deve estabelecer o alcance e os limites da razão humana em suas diversas esferas de interesse e atividade. Aqui então está em foco a palavra crítica. Nós precisamos ter uma participação crítica, não agir conforme marionetes, né? O que é uma marionete? Uma marionete é aquele boneco que é levado de um lado para o outro por meio de cordinhas. Não é isso que a gente quer, não é essa participação que a gente quer. A gente quer uma participação autônoma e de forma a garantir o nosso protagonismo, tá? Então, o pensamento crítico envolve observação, investigação, análise, avaliação de um cenário e contexto social. Então, você precisa fazer a avaliação do contexto, tá?
Não é espontâneo, por isso requer referências, experiências capazes de fundamentar argumentos para que sustentem resposta à questão proposta. Não se ajusta ou se amolda ao que está posto, ao que querem, mas mais suspeita do que é oferecido como verdade. É fruto de uma reflexão. O que é a reflexão? O pensamento retorna para si por meio para si mesmo, para conhecer e reconhecer suas operações e processos produtores de conhecimento. Então você analisa e observa, faz uma análise, uma reflexão e você então tem uma conclusão. Tá? Reflexão nada mais é do que isso. Novamente, atividade, né, para conversar com seu colega e pensar na seguinte afirmação: as fake news têm um grande poder viral. As informações falsas apelam para o emocional do leitor, fazendo com que as pessoas consumam o material noticioso sem confirmar se é verdade o seu conteúdo. Tá? Isso é sobre as fake news, que é muito comum hoje e que cumpre a função de justamente tirar nosso protagonismo, nossa liberdade e o nosso senso crítico, ok? Mas por isso que a gente precisa ter o senso crítico e valorizar ele, para a gente não receber a informação e sem nenhuma análise a gente tomar aquela informação como verdade. De que formas a disseminação da fake news é sintoma de ausência de pensamento crítico? Quando você, eu já estou até dizendo, né? Quando você assume aquela notícia falsa como verdade, sem questionar, isso já é um sintoma de ausência do pensamento crítico. Vamos ver? A resposta é essa. De acordo com o que foi proposto na aula, o pensamento crítico tem como fundamento a suspeita. Então você olha uma notícia, você duvida dela, você suspeita dela, tá? Você não acredita no primeiro momento. Você vai estudar, você vai pensar, você vai analisar. Então, nada de você ou replicar a informação ou emitir um posicionamento, pensamento, sem primeiro pensar sobre ela, sem primeiro refletir sobre ela. Tá? Você está propagando uma fake news, uma mentira. Muito provavelmente. A busca de referência e a reflexão. A busca de referência quer dizer onde é que essa notícia foi criada, como ela foi criada, de que forma, né? E isso contraria a disseminação da fake news, porque fake news, quando você tem um pensamento crítico, posicionamento crítico, já cai por terra, tá? Próximo slide. Interessante sobre a teoria crítica. A escola de Frankfurt surge na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. E a gente está falando de uma teoria que envolve os filósofos, Theodor Adorno, né, e Horkheimer, que fundaram a teoria crítica na escola de Frankfurt. Né? Então, esses filósofos dedicaram-se à análise interdisciplinar do desenvolvimento histórico da contemporaneidade dos dias atuais, tá bom? A partir das heranças do iluminismo, do desenvolvimento tecnológico e dos processos de massificação da população. É aquilo que eu estava falando, o processo de massificação da população é um processo eu diria, de deixar o povo sem pensamento, né? Quer dizer, a população sem pensamento. Marionetização da população, né? Tornar todo esse povo controlado, né? Manter esse povo controlado. E essa é a nossa luta contra. Então, a gente basicamente estuda esses filósofos para a gente, então, pensar e contrapor a teoria tradicional de que se baseia na descrição pretensamente neutra do funcionamento da sociedade. Então, a funcionalidade da sociedade não é neutra. Né? Não é neutra. E a gente pensar nessa neutralidade, que
as coisas acontecem porque Deus quer, né? Não há interferência dos poderes ou de grupos poderosos da sociedade. Isso favorece uma adaptação à realidade. A gente se adapta muito facilmente à realidade e a gente acaba aceitando as coisas como são. A análise crítica, conforme proposta da Escola de Frankfurt, vai além da mera descrição. Considera as potencialidades e os obstáculos à emancipação mediante o contexto histórico. Então, a nossa luta aqui é pela emancipação, pela nossa emancipação. Vamos pensar um pouquinho a experiência, né? Aquilo que caracteriza propriamente a consciência é o pensar em relação à realidade, ao conteúdo. A relação entre as formas estruturais de pensamento do sujeito e aquilo que este não é. Esse sentido mais profundo de consciência ou faculdade de pensar não é apenas o desenvolvimento lógico formal, mas ele corresponde literalmente à capacidade de fazer experiências, né? Então a gente precisa ter essa capacidade de construir as nossas próprias experiências e não viver da experiência do outro, tá? Apenas pensando aquilo que o outro quer, aquilo que o patrão quer, aquilo que o professor quer, aquilo que o pastor da igreja quer, o que o padre quer. A gente vai pensar a sociedade como a gente quer. Somos protagonistas, né? E estamos buscando a nossa emancipação. Eu diria que pensar é o mesmo que fazer experiências intelectuais. Nessa medida e nos termos que procuramos expor, a educação para a experiência é idêntica à educação para a emancipação. Então, é uma fala de Adorno, né? Theodor Adorno. Pensando a democracia, né, a emancipação é uma exigência para o movimento, para o regime democrático, né? Sem emancipação, sem eu poder pensar de forma livre e responsável, né? Porque uma coisa é você ser livre e poder falar o que você quer, outra coisa é você falar o que você quer e responder pelo que você falou, né? E assumir aquilo que você falou. Então, essa emancipação é exigência para a democracia. A democracia repousa na formação da vontade de cada um e, em particular, tal como ela se sintetiza na instituição das eleições representativas. Para evitar o resultado irracional, é preciso pressupor a aptidão e a coragem de cada um em se servir do seu próprio entendimento. Mais um pensamento de Adorno. E assim a gente chega ao fim dessa revisão, né? Só destacando que abordamos a importância do pensamento crítico para a construção do cidadão e o aprimoramento da vida democrática. Nada mais e nada menos do que esse objetivo foi nossa aula de hoje, tá? Dessa revisão. Espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha sido cansativo também, tá? Aqui estão as referências que acompanham a apresentação, né? Depois vocês podem, se quiser pesquisar mais, né? Lembra que eu falei, você recebe a informação, mas você tem um senso crítico. Então, aqui estão as referências que você pode estudar para conferir se aquilo que eu falei aqui está de acordo ou não, ok? Eu acho que é isso aí. Um grande abraço.